Fala, meu amigo, tudo bem com você? Antes de mais nada, curte o canal, deixa seu like aqui no vídeo, ativa as notificações lá para você sempre receber o aviso de que tem conteúdo novo no canal, tá? E esse ano vai ser muito bom nesse sentido, porque eu preparei muita coisa ao longo do ano e você vai curtir, tá? Então, fica ligado que tem novidades aí ao longo de 2026 inteiro. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Olha só, janeiro não parece meio estranho às vezes? Parece que o preço anda, mas o fluxo não flui, o mercado não desenvolve, quer dizer, parece que os rompimentos sempre falham, o stop está sempre muito curto, o alvo nunca chega. Já teve essa sensação? Se você já passou por isso, não é falta de setup, não é falta de estudo e na maioria das vezes não é erro seu. Existe aquele fator que quase ninguém comenta no começo do ano: liquidez. É a liquidez. E entender como a liquidez funciona em janeiro, olha, pode mudar completamente a forma como você vai operar, como você vai viver ou até sobreviver no mercado nesse mês de janeiro. Então fica comigo até o final que hoje eu vou te mostrar 3 coisas. O que muda a liquidez no começo do ano, porque isso afeta diretamente Nasdaq e o que está matando silenciosamente traders sem que eles percebam. Olha só, liquidez não é só volume, e isso é muito importante e deixar muito claro para todo mundo. Liquidez é a facilidade de execução, é quando o mercado flui de uma vez, é a capacidade do mercado absorver ordem sem distorcer o movimento, como a gente vê com constância. E aí você pode ver candles grandes, gigantíssimos, e mesmo assim a liquidez estar horrível, estar ruim. Porque janeiro ainda é um começo de ano, né? Então muitos players de mercado, muitas instituições financeiras, eles ainda não estão por completo no mercado. Ou eles estão voltando, né? Voltando aos poucos, ou até mesmo ajustando posições, tá? E a gente pode dizer que também, ou simplesmente estão fora, estão de férias ainda completamente, tá? Então, eles não estão atuantes como eles sempre são ao longo do ano todo. E qual é o resultado disso? Menos fluxo, menos continuidade e, além disso, mais ruídos. E quem não entende isso vai continuar operando como se fosse março, abril, outubro, enfim, qualquer mês do ano, o que não é verdade. E Nasdaq é extremamente sensível à liquidez, a gente pode notar isso a qualquer movimento, né? Porque na verdade o ativo sofre quando não tem fluxo institucional. E pelo contrário também é verdade, quando tem fluxo institucional o negócio é quase instantâneo, ele desenvolve de uma forma extraordinária, né? E aí em janeiro, o que costuma acontecer? Rompimento sem continuidade, stops curtos sendo varridos à torta e direito, né? Preço indo e voltando em direção clara, quer dizer, ele vai e volta para o mesmo ponto, fica ali parado para sempre, né? Isso assim, não é um mercado ruim, ele só acaba se tornando um mercado raso, tá? Sem claridade nenhuma. E aí esse mercado raso, ele vai continuar punindo quem usa lote grande, quem usa força parcial, quem opera na expectativa e sem leitura, tá? Então ele vai punir esses tipos de pessoa. E o erro que ninguém comenta, mas precisa ser dito o trader, ele não ajusta o comportamento à liquidez. E aí ele mantém o mesmo lote, a mesma agressividade, né, a mesma expectativa de deslocamento, só que o mercado mudou, então você também precisa se adequar a isso. E liquidez menor, olha, ela exige mais paciência, alvos mais realistas, stops mais consistentes, né? E principalmente mais não operações. Então o negócio não encaixou certinho como você quer, não opera, fica de fora. Mas o ego do trader não aceita isso, né? Ele acaba achando que ele está ficando para trás. Aí a gente pode falar sobre aquele famoso FOMO, né? Fear of Missing Out. E quando na verdade ele poderia estar se protegendo, né? Mas não é isso, tá? Então fica complicado. Pessoal, olha só, vamos pensar aqui um dia típico de janeiro, uma segunda, uma terça, quarta, quinta, qualquer dia de janeiro. Nasdaq abre, o volume ok, né? Primeiro impulso acontece, um trader comum compra o rompimento, preço falha, vem stop. Aí o que o profissional vai estar fazendo? Ele vê, o delta não sustenta,
O volume não confirma, retorno rápido demais, então ele já está aí se precavendo de muita coisa. Ele vai esperar. O que ele entende, então, olhando isso, né? Por exemplo, isso não é liquidez de continuação. Então ele não vai operar. Ele é uma liquidez de teste. Esse cara, esse profissional, ele vai de fato aguardar o momento certo e simplesmente ele não entra. Então isso vai aparecer no extrato da sua conta bancária, da corretora, então, melhor dizendo, ou até da própria mesa proprietária no seu dashboard, né? Vai aparecer de fato o resultado do mês. Ou você não vai provar conta ou você não vai sacar, entendeu? E muitos traders, operadores, passam o ano inteiro trocando stop, pulando de galho em galho. Isso aqui é pior do que não ter stop na tela, tá? Então, poucos realmente vão se ajustar à leitura de liquidez, à leitura de mercado, né? E para quem aprende a identificar esse mercado raso, quer dizer, sem liquidez, né, decente, para de se frustrar, né? Ele para de se culpar também, ele para ver resultados também a longo prazo, porque, pasmem, nós operamos day trade, ou seja, intraday dentro do dia, para ver resultado a longo prazo. Você quer crescer ali financeiramente. Então, você começa a sobreviver nesses dias difíceis, nesses dias rasos de lateralidade. Acaba sendo que não é para performar, né? É para preservar realmente o seu capital. Então a gente tem que ser lógico e inteligente nesse sentido. E aí, por tabela, você acaba preservando até o seu psicológico, querendo ou não, vai refletir lá, né? Chega o ano inteiro, quando o mercado realmente oferece oportunidade, você vai estar tranquilo com isso, cabeça fria. Se você sente que janeiro tá estranho, tá diferente, não se preocupe, provavelmente deve ter mais gente nesse barco com você. Talvez você não esteja tão errado assim como você pensa que tá. Talvez você só esteja operando a liquidez de forma errada. Nas nossas salas ao vivo, a gente tenta fazer a melhor leitura para contornar esses aspectos, né? E deixar de ser uma vítima do mercado, não é heroísmo, mas tentar contornar e fazer a melhor operação possível diante desse cenário. Então, se você quer aprender a operar esse tipo de mercado, quer evitar esse tipo de situação, os links estão na descrição, vem com a gente que você vai ver a diferença. E assim, ó, o mercado não deve nada para ninguém, o mercado é soberano, bem pelo contrário, né? Mas ele sempre vai recompensar quem sabe esperar. E quando a gente fala esperar aqui, ó, não é 15 minutos, 30 minutos, às vezes é 1 hora, 2, 3, né? Tivemos um exemplo aí muito recente que o mercado abriu, ficou horrível, ele só foi entregar o melhor movimento lá pelas 3, 4 horas da tarde. Então, é realmente para quem sabe esperar. Obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo, meu amigo. Até lá!